similares continuam mutilando mãos e dedos de trabalhadores brasileiros. Entretanto, com um esforço compartilhado por toda a sociedade brasileira, empresários, trabalhadores, governo e instituições prevencionistas, está produzindo mudanças importantes em nossas fábricas. A aplicação do PPR-PS, Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares, nas empresas metalúrgicas do estado de São Paulo, está mostrando que essas máquinas podem operar em condições seguras, respeitando a saúde e garantindo a integridade física dos nossos trabalhadores. O INPAME, Instituto Nacional de Prevenção aos Acidentes em Máquinas e Equipamentos, vai mostrar o que as empresas estão fazendo para atender o PPR-PS, a legislação brasileira e as normas técnicas. Proibidas em diversos países, as prensas de chaveta sempre responderam pela maioria das mutilações de mãos e dedos de trabalhadores brasileiros. Iniciado o movimento do martelo, é impossível interromper o seu curso. Além disso, elas são sujeitas ao repique, a repetição involuntária da batida do martelo, independente da vontade do operador. Essas duas condições combinadas tornam as chavetas extremamente perigosas. Duas importantes conquistas. É proibido fabricar prensas de chaveta em qualquer parte do nosso território. As chavetas em uso somente podem operar com a área de prensagem completamente enclausurada, com barreiras físicas que impeçam o ingresso das pontas dos dedos em qualquer ponto de risco. O PPR-PS proíbe a fabricação de prensas e similares acionados por pedais mecânicos. Nas máquinas em uso, devem ser substituídos por pedais pneumáticos, elétricos. É proibido no Brasil e em diversos países fabricar prensas de chaveta. E é também proibido pelo PPR-PS fabricar prensas e similares acionadas por pedais mecânicos. Ao contrário da chaveta, as prensas de acionamento por freio e embreagem permitem interromper a descida do martelo em qualquer ponto do seu curso, garantindo assim uma melhor condição de uso e a aplicação de modernos equipamentos de proteções. Fica muito difícil ou quase impossível ocorrer o repique ou o contragolpe. Sistemas de emergência são requeridos em todas as máquinas e equipamentos. Para atender às normas mais recentes, é composto de um ou mais relés de segurança e de vários botões ou dispositivos de parada, espalhados por pontos estratégicos das máquinas. Todos os componentes devem ser normalizados e certificados, e a interligação com o sistema de controle deve respeitar a categoria de risco da máquina conforme NBR 14153. O PPR-PS determina a categoria 4, com os botões de emergência sendo instalados um no painel de controle principal, um em cada comando bimanual e um em cada uma das extremidades da máquina. Devem ser construídos mecanicamente conforme NBR 14152, para evitar a bulagem do sistema durante a atuação do operador. O sistema elétrico do bimanual é composto por um relé de simultaneidade, categoria 3C, responsável pelo início do ciclo da máquina. Os botões de comando podem ser eletromecânicos ou de força zero, desde que atendam às características de imunidade às interferências externas. As válvulas de segurança para prensas devem ser utilizadas para o comando do freio e embreagem em prensas mecânicas e equipamentos similares para reduzir ao mínimo a possibilidade de repetição de golpes devido à falha no comando pneumático. E também para assegurar a parada da prensa durante o ciclo, sempre que os dispositivos de proteção, como comandos bimanuais, cortinas de luz e grades de proteção, enviarem um sinal de parada. As válvulas de segurança têm dois conjuntos internos com fluxo cruzado, acionados por solenoides independentes. Quando um dos conjuntos apresentar falha, o outro assegura a despressurização e a parada da prensa.
Após a falha, o sistema de monitoração impede qualquer acionamento adicional. São de uso obrigatório nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa e em outros países, inclusive no Brasil. De construção totalmente mecânica, o sistema freio-embreagem conjugado por acionamento pneumático para uso em prensas, guilhotinas, dobradeiras e outras máquinas similares é de segurança porque a ação do freio é por molas e independe de qualquer fator externo. A sua rápida e precisa resposta de parada permite em qualquer situação de emergência que o movimento da prensa seja interrompido, evitando acidentes e prejuízos materiais e pessoais. Cortina de luz é um dispositivo de segurança óptico-eletrônico composto de emissor e receptor de luz infravermelho que tem a finalidade de detectar a invasão humana nas áreas de risco da prensa. Deve ser cuidadosamente instalada para que garanta a total imobilização da máquina sempre que as mãos se aproximarem da área de prensagem. Cortinas de luz devem atender à norma IEC-EN 61496 na sua construção, instalação e uso. Para a instalação elétrica da cortina de luz, também é necessária a utilização do relé de segurança categoria 4, com duplo canal e redundância interna. Esse relé tem a função de acionar os elementos de controle de frenagem, tais como válvula pneumática de corpo duplo, no caso de prensa, freio, embreagem e prensa pneumática. No caso de prensa hidráulica, o relé acionará a válvula de controle ou o bloco de comando eletrohidráulico. O controlador lógico programável, mais conhecido como CLP de segurança, deve atender aos requisitos da NBR 13930 quando aplicado ao controle de prensas e também ter a garantia do nível de integridade de segurança, conhecido como SIL 1, 2 ou 3, compatíveis com a aplicação. No caso de prensas, sempre será adotada a categoria de risco 4, conforme NBR 14153. A fabricação de prensas representam hoje, a partir do PPR-PS, o primeiro passo para assegurar proteção ao trabalhador. Essas máquinas devem ser projetadas e fabricadas com os recursos necessários para impedir o ingresso das mãos nas áreas de risco, como bem mostram as imagens que estamos exibindo. Esse importante avanço integra fabricantes, usuários de máquinas, trabalhadores, empregadores, governo e sociedade. Presente em nossas indústrias, as prensas e similares com acionamento hidráulico também podem responder por acidentes graves. Entretanto, como veremos a seguir, aceitam todos os recursos de proteção aplicáveis nas prensas mecânicas freio e embreagem. Nas prensas hidráulicas também é possível interromper o movimento do martelo em qualquer ponto do seu curso. Sua construção impede os fenômenos indesejáveis do repique e do contragolpe. Essas condições garantem melhor segurança da área de prensagem, que pode ser feita com cortinas de luz e bimanuais, com dispositivos de proteção caseiros, como grades de proteção fixas ou móveis. Comandos hidráulicos necessários para operação segura em prensas hidráulicas devem possuir redundância no controle das suas válvulas direcionais. Ao contrário das prensas hidráulicas, as prensas pneumáticas e similares respondem por grande incidência de acidentes. Mutilações de pontas de dedos são muito frequentes nessas máquinas. Sua proteção requer cuidados especiais, que precisam ser conhecidos por seus usuários e pelos responsáveis pela produção e segurança do trabalho. As chamadas prensas pneumáticas, frequentemente de pequeno porte e de baixa capacidade nominal, devem ter sua área de prensagem adequadamente protegida e pode utilizar os mesmos recursos e os mesmos sistemas de proteção aceitos para as prensas freio e embreagem e para as hidráulicas. Dentre os chamados similares pneumáticos estão, entre outros, os martelos pneumáticos. São bastante perigosos, respondem por graves acidentes e apresentam riscos adicionais sempre que utilizados nos processos de forjamento a quente.
Os comandos eletropneumáticos devem ser capazes de imobilizar ou reverter o movimento de prensagem no exato momento em que a área de risco for invadida. Válvulas de segurança de 5 vias, especialmente desenvolvidas para o comando de cilindros pneumáticos, devem ser utilizadas para assegurar a inversão do movimento de descida da prensa pneumática e também para reduzir a possibilidade de acionamento inesperado. Guilhotinas, dobradeiras, laminadoras, cisalhadoras e demais equipamentos com operação e riscos semelhantes às prensas devem ter proteção adequada na área de trabalho e em todos os pontos que possam causar danos à integridade física do trabalhador. Atualmente, cabe ao fabricante garantir a proteção na área de trabalho e nas partes móveis das guilhotinas e prensas dobradeiras. Uma simples chapa metálica fixada à máquina permite a passagem do material a ser trabalhado e impede que os dedos tenham acesso à área de risco. Uma das formas mais adequadas de proteção à área traseira da máquina é o uso de grades que impedem o acesso a qualquer área de risco, combinadas com o sistema de intertravamento. Chamados de calços de proteção, de uso obrigatório nas prensas e similares, são recursos de proteção coletiva, geralmente simples e que muitas vezes podem ser projetados e construídos na própria fábrica. A ausência do calço de proteção já produziu acidentes graves e fatais. Ele é composto de uma parte mecânica e de uma interligação eletromecânica, de tal forma que, ao retirar o calço, a parte mecânica, a máquina para prontamente. Este é um calço de segurança, prensa. Coloco na regulagem próxima e faço a regulagem fina com uma rosca trapezoidal existente no centro. Agora a máquina está segura, tanto na preparação como na manutenção. A indústria moderna e os países comprometidos com a segurança e a qualidade do trabalho tratam o uso e a manutenção das máquinas como procedimentos de segurança. Aqui, como nas situações anteriores, a operação de máquinas velhas que não sofrem manutenção adequada e que são utilizadas acima de sua capacidade nominal responde pelo registro de acidentes graves e fatais. O PPR-PS e as normas técnicas estabelecem a necessidade de programas de manutenção que considerem o tempo de vida útil de cada componente definido pelo fabricante e as avaliações periódicas do desenvolvimento dessas máquinas. O programa de manutenção também deve incluir os equipamentos de proteção coletiva, o ferramental e demais acessórios. As operações de partida e parada de uma prensa ou similar, a preparação da máquina e, especialmente, a troca e a movimentação do ferramental devem obedecer procedimentos de segurança previamente estabelecidos e documentados. As ferramentas devem ser fixadas às máquinas de forma adequada, garantindo operação segura, e devem ser armazenadas em locais próprios, tais que favoreçam sua retirada, sua movimentação e sua recolocação. O PPR-PS permite transformar uma prensa de chaveta em prensa freio-embreagem. Nesse caso, não basta eliminar a chaveta e implantar o sistema freio-embreagem, mas considerar o conjunto da máquina e outros componentes que precisarão ser substituídos ou reformados. Em princípio, a transformação não será econômica para as prensas de chaveta sem redução e para as prensas de chaveta com redução de capacidade inferior a 100 toneladas. Todos os profissionais relacionados com o uso de prensas e similares e com os processos de estampagem devem estar capacitados para identificar os riscos e os recursos de proteção que garantam atividade segura. Os cursos PPR-PS e PAMI atendem o Programa Brasileiro
de certificação de segurança em máquinas e equipamentos. Sistemas automáticos de alimentação, desde que adequadamente especificados, representam uma importante contribuição para a segurança nas operações em prensas e máquinas similares. Os desbobinadores, endireitadores e alimentadores constituem um conjunto cada vez mais utilizado no processo de estampagem. O sistema automático de alimentação dispensa o ingresso das mãos do operador nas áreas de prensagem da máquina. Dessa forma, reduz drasticamente os riscos de mutilação. Outros fatores importantes são o aumento da produtividade da máquina e a melhoria da relação custo-benefício do investimento da indústria. Nossa empresa tem consciência da importância da segurança do trabalho. Esse investimento se traduz numa economia considerável em virtude do número de horas paradas serem bastante reduzidas e também a satisfação dos funcionários. Aqui em nossa empresa Greif, o PPR-PS já é uma realidade, o que proporcionou, sem dúvida nenhuma, a eliminação de muitos riscos. Gerou o contentamento de todos os funcionários, porque sabem que podem trabalhar e voltarem para suas casas sem nenhum acidente. Garantir a integridade física e a saúde dos nossos trabalhadores e contribuir para a melhoria contínua e para a modernização dos nossos ambientes de trabalho são os objetivos do INPAME. O INPAME soma ações educativas com a luta pelo aprimoramento das nossas leis e normas técnicas e defende que essa ação seja compartilhada com trabalhadores, empregadores e com a importante participação das nossas entidades prevencionistas. Essa é a união que está trazendo a passos largos uma nova realidade nas relações produtivas em nosso país. O respeito com a qualidade de vida e com a capacidade de trabalho dos nossos cidadãos.